O processo de transformação da mandioca em farinha ocorre em um lugar de importância histórica e cultural para os brasileiros, as casas de farinha. São nesses espaços que acontece a fabricação de outros subprodutos da mandioca, como o tucupi, a fécula, o beiju, a tapioca e a farinha de tapioca. Desse modo, de acordo com Rosana Pacheco, a alimentação constitui uma das atividades humanas mais importantes, não só por razões biológicas evidentes, mas por envolver aspectos econômicos, sociais, políticos, científicos, psicológicos e culturais. Além disso, embora o preparo de alimentos seja a primeira ideia que nos vem à mente quando pensamos nesses locais, elas também representam a produção de conhecimento, relações sociais e de gênero e o exercício de uma cultura que ultrapassa gerações. Não importava o dia, com chuva, sol ou com vento. Os arrancadores levavam sua enxada na mão. Cedo iam para o roçado com muita animação. E os prenseiros imprensavam sob a luz do lampião. Tinha casas de farinha, era boa produção. Homens e mulheres trabalhando com muita animação. Era muito divertido nos meses de farinhada. Todos ali trabalhando, eita festança danada. Lavadeiros e prenseiros se uniam para escorrer. A goma de madrugada para a manipoeira não comer. No outro dia cedinho o beiju ia fazer. Todos eram felizes, de forneira a rapadeira. As crianças a cantar com o balanço da peneira. Os forneiros trabalhando quase sempre a noite inteira. Oi, gente, eu tô aqui com Preta, que é proprietária da Casa de Farinha, para fazer algumas perguntas. E a primeira é o porquê de manter essa tradição da Casa de Farinha viva e quanto tempo ela tem? Ela tem mais de 150 anos, porque meu pai viveu 102 anos e ele já era a segunda geração. Então, daí, o que veio foi a necessidade da alimentação, que a alimentação, naquela época, eles visavam, era que encontrava na natureza. E o meio mais prático que tinha dele se alimentar da mandioca era construir uma casa de farinha. Aí veio motor a óleo, depois veio a gasolina, e hoje nós estamos com motor elétrico. Tudo se evoluindo de acordo com a necessidade da humanidade, porque toda a alimentação e tudo quanto que a gente precisa, a gente encontra na natureza. E tem um período certo para as farinhas? Temos um período que elas iniciam, geralmente, dependendo do inverno, de junho a outubro. Esse ano mesmo foi começado em maio, pela escassez de mercadoria do mercado. Ao longo do tempo, teve alguma mudança significativa na maneira? Sim, teve a evolução. De acordo com os tempos, as coisas estão se evoluindo. A água que era abastecida, trazida de outras fontes, através de animal, além da trituração, aí, como eu já falei, de motores, né, também tinha a água, tinha as prensas, que era diferente de como trabalhar, e já hoje nós estamos com água encanada, que vem diretamente vem de um poço profundo para uma caixa, da caixa já vai direto ali para onde trabalha com a massa para fazer a farinha e a goma. A água encanada diretamente na redinha onde trabalha, e também os reservatórios. E nós temos também nossos tanques todo na cerâmica, que passou por muitas evoluções. Qual a importância da Casa de Farinha? A importância é essa forma da gente, de tradição familiar, é um costume, e que a gente vê muito pouco, e o que falta mesmo só o estímulo, para que os agricultores tenham estímulo no produto, para poder ter venda, né, que a gente já está sentindo esse ano aqui, que está uma melhora grande, está circulando um dinheiro, e que está melhorando muito. O material, a produção não está sobrando, está saindo toda, viu? Então, aí o que falta mais é a conscientização dos agricultores investir, acreditar que dá certo e investir. Não ser só para a gente manter só pela tradição como eu, é que as pessoas vejam que é necessário dentro do bem-estar das pessoas. Eu sou Paulo Vitor, aqui do Cajueiro do Cuité, município de Maurici, Ceará. Estou aqui para dar essa entrevista aqui sobre a Casa de Farinha.
Então, dando início aqui à nossa entrevista, eu queria saber quais foram as principais mudanças que o senhor acompanhou desde o início e ao longo dos anos, né, no funcionamento e no movimento aqui da Casa de Farinha. Rapaz, mudou muito, assim, porque a casa de farinha era outra, ela não era essa. Ela era manual, tudo era manual, abraço, tudo era para puxar roda, era braço, forno era tudo de pedra e prensa de pau. Hoje tem a prensa de ferro, tem a bola, que tem um motor que não tinha antigamente. Melhorou muito, só que hoje dá para fazer uma farinhada aqui, não gasta o tanto que gastava, né? E sofria mais, porque quando vinha chuva molhava tudo, e hoje pode chover, não tem problema. Assim, na opinião do senhor, quais foram os fatores que contribuíram para a diminuição da valorização e do movimento nessa Casa de Farinha? Rapaz, o movimento foi não plantado mais mandioca, né? E antigamente o pessoal plantava muito, farinhava aqui mês e mês. Começava no mês de julho, ia para o mês de novembro. E hoje, devido a não ter o povo plantar mandioca tanto, aí farinha um arranca, farinha duas, não é mais aquela quantidade de... Aí diminuiu a renda, né? Naquela época, sobre a farinha, como é que funcionava a comercialização da farinha? Ela era exportada para outras regiões ou ela era apenas para o consumo familiar? Antigamente existia as tangidas de animal, chamava os matutos. Ele chegava aqui com uma tangida de animal de 6 animal, aí comprava aquela farinha, enchia os sacos, botava naquelas cangaias de abarro, e ali eles iam vender por Cajazeira, por São José de Piranha, pela Conceição, por esses lugares todos. E hoje não, o cabo, tanto que tiver, o carro vem buscar na porta. E é, né? É. Aí quer dizer que servia tanto para o consumo familiar, como também era exportado, né? Era vendido. E como é que funcionava a distribuição de renda? Por exemplo, era individual, era em grupo? Era assim, antigamente você farinhava, aí tinha uma quarta de farinha por arranca. Pagava o dono da casa de farinha, chamava conga. E hoje é uma contribuiçãozinha é um saco de farinha. É um saco de farinha e 10 quilos de goma. Quer dizer que hoje a renda ficou melhor e no local mais seguro, porque antigamente era tudo areia. A mandioca era cheia de areia, o cabo tivesse o dente bom, quando batesse era nas pedras das areias, né? Quando ia comer uma tapioca. Hoje não, é tudo lavadinha, tudo é mais organizado. Falar um pouco sobre casa de farinha. A gente começa com uma mandioca. Traz aquela mandioca da roça, joga no meio de um salão bem grande que tem da casa de farinha. Aí as rapadeiras rodeiam tudo para poder rapar. Aí rapando a mandioca, jogando em cima de um coxo bem grande. Que ali é onde tem a bola de cevar, tem uns puxadores de roda lá na frente. Aí eles começam a puxar, aí vai e a pessoa cevando a mandioca, né? Aí então aquela massa vai cair no outro coxo ali embaixo. Tem a lavadeira, que ela tem uma rede assim, armada, que é para lavar a goma. Aí a lavadeira já vai pegando a massa, botando naquela rede, lavando, deixando a massa bem sequinha. Dali já tira aquela massa, joga dentro da prensa. Aí na prensa ela enche, quando enche aquela prensa bem muito, aí bota umas palhas de malhar em cima. Aquele mais cobre. Tem um cepão bem grande, pesado, aí joga por cima. Aí fica duas pessoas imprensando, 2 impressadores. Aí fica imprensando, um trouxendo aquele fluxo. Ele fica bem alto, aí ele vem baixando, senta em cima daquela tábua. Aí fica arrochando, eles arrochando, impressando aí. Tira aquela massa quando tá seca. Aí já joga em um banco, numa gamela bem grandona que tem assim. Aí tudo ali já vai quebrando aquela massa, com aropemba grande, aí vai peneirar aquela massa. Aí depois vai jogar no forno para poder torrar para fazer a farinha. Aí a goma vai tirando daquelas camelas, tem aquele giral bem grande, aí eles vão botando a goma lá, que é para poder secar. E quando a goma seca lá, onde eles pegam e vai ensacar, tá no saco. Aí quando é no dia da farinhada e tudo, aí tem aqueles beijus, eles vão fazer aquele beiju grande, para cada um daqueles trabalhadores levar aquele beiju.
precisa uma luta muito grande, né? Porque hoje eu acho que é bem difícil. Tá bem difícil, porque as coisas hoje estão diferentes, tudo é feito, tudo é em máquinas, tudo é umas coisas muito, né? Muito rápido, umas coisas que o pessoal hoje quer trabalhar mais rápido, mais ligeiro, com menos funcionário, gasta menos que é com máquina. E para fazer isso, era uma mão de obra muito grande. Precisava que se reunisse novamente todos os agricultores, os trabalhadores, né? Que eram aqueles que antigamente trabalhavam de roça, de mandioca, aquela mandioca era feita manual, que todo trabalho era manual, né? Porque quando começava de rapar, cevar, lavar, os puxadores de roda, os prenseiros, o forneiro, que era o que mexia farinha. Aí tudo isso era manual. Era mais difícil, né? Valorização do trabalho manual hoje está sendo mais difícil. Só porque tudo hoje é diferente. Casa de farinha hoje não é mais não é mais um banco, não é mais a mão. Diferente. Rapaz, eu digo assim que seria plantar mais mandioca, né? O pessoal se envolvesse mais na mandioca para que tivesse muita renda para poder contribuir com o próprio trabalhador, que é emprego para quem mora aqui, e emprego até para outra pessoa que chegasse aqui para trabalhar, ter aquela renda do ganhar o dinheiro. E hoje não tem, por falta da mandioca, que o pessoal não desistiu, não planta mais a mandioca que plantava. Para mim é questão de honra, sabe? É uma tradição da família. Como eu falei, eu sou a terceira geração, meu pai já foi a segunda, e é uma coisa que a gente vem conservando, que não deixa acabar, por conta de ser honra mesmo.